Oi, meu filho, eu tô gravando esse vídeo para quem não teve acesso à live da última aula, para que pudesse entender o motivo que eu passei os dois filmes, Jurassic World de 2015 e Contágio de 2011. Vejam, a ficção científica, ela é muitas vezes mais esclarecedora do que a própria ciência em si, certo? Por quê? Porque ela visa entender como é que a tecnologia é vista por pessoas de fora do meio científico, visando também as possibilidades e a implicação do uso da tecnologia em sala de aula e fora dela. No caso, quando a gente utiliza a ficção científica na sala de aula, é para tentar abranger os aspectos do método científico, relacionando a ciência e a sociedade nos seus mais diversos aspectos, certo? Então, apresentar o filme de ficção científica, de certa forma, é inusitado na sala de aula, certo? Uma vez que na ficção vai ocorrer diversos eventos que vai se tornar explicáveis através de uma lógica científica. Ao utilizar o filme de Jurassic World, que trata de uma pesquisa de recriação e reintrodução dos dinossauros que foram extintos há milhões de anos atrás, né? Em um parque temático. Dessa forma, que eu quero que vocês entendam que o filme busca trabalhar e discutir dois conteúdos de biologia, que é a bioética e a manipulação genética, como foco de discussão que eu quero que vocês tenham desse filme. Vejam. No começo do filme foi mostrado o laboratório onde acontece a manipulação do DNA dos dinossauros. Falou como é encontrado o DNA, como foi que se deu os avanços da genética, que no caso focando do DNA. E também teve o Indominus Rex, que é um híbrido que é geneticamente modificado. Vejam, é aí que peca o conceito de ciência, no caso de manipulação genética nesse filme. Por quê? Não se é possível criar um híbrido de um animal com diversas características de outro animal. Não se existe ainda uma tecnologia que possibilite isso. Mas a gente sabe que existe uma tecnologia que torna possível retirar um pedacinho do DNA e colocar em outro animal somente uma ou duas características, mas como foi tratado nesse híbrido que foi apresentado no filme, ainda não se é possível, certo? Ele fala também da composição do DNA, que é através da atosina, guanina, adenina e timina, certo? Fala de toda a questão da modificação genética, como foi que deu os avanços, como foi que chegou a recriação dos dicionários dos dinossauros, certo? Falou que as minas de Ámbar foi que possibilitou o tempo de sobrevivência do DNA dos dinossauros, que provavelmente foi 1 milhão de anos, por aí, enfim. Certo? Então, cerca dos assuntos de biologia abordados no filme, eu quero que vocês conduzam, pensem sobre a variedade de técnicas de clonagem que foi utilizada no filme, como também as consequências de manipulação do DNA de diferentes animais, como foi utilizado no Indominus Rex, se é possível. Se é possível também. Vejam, se fosse possível também recriar os dinossauros e tentar introduzi-los na natureza, quais são as consequências que isso teria? Será que seria bom ou ruim? No filme mostrou as consequências disso, de visar tanto lucro que foi, tentaram e recriaram o dinossauro que foi no filme mais perigoso do que o próprio Tiranossauro Rex, certo? Então vejam, esse filme ele considera muito as produções falando também da biologia molecular, permitindo discutir como é o processo da tecnologia do DNA recombinante em seus aspectos éticos, morais e sociais. É aí que entra a bioética. Será
que é a recriação dos dinossauros e utilizando isso como um lucro, visando o lucro, foi correto? Será que eles não observaram ou não pensaram nas implicações daquilo podia ocorrer na natureza? Porque já que os dinossauros estavam extintos há milhões de anos, então praticamente toda a cadeia alimentar da natureza já estava, digamos, dita. Então, introduzir animais como dinossauros nessa cadeia alimentar da natureza, como é que ficaria? Quais eram as implicações que isso teria? Tudo isso não foi pensado no filme. Então, a bioética aí foi deixada de lado pelas pessoas que estavam controlando o laboratório que recriou e reintroduziu os dinossauros em um parque temático, certo? É isso que vai nos permitir discutir no campo da bioética na biologia, como também as questões da tecnologia utilizada para possibilitar a recombinação do DNA, possibilitando também discutir sobre os avanços dos conceitos científicos que vão permear toda a esfera ficcional do filme, certo? E além disso, ele também trabalha alguns conceitos de paleontologia, certo? Que é uma área da biologia. Quanto ao filme Contágio, de 2011, ele é o que é mais parecido que estamos vivendo hoje. Como é que um filme de 9 anos atrás se tornou tão atual em 2020? Porque ele trabalha, de certa forma, o que a gente está vivendo. Mesmo que no filme seja um vírus ficcional, seja um vírus que foi criado para contar toda a história que aconteceu no filme, mas estamos vivendo praticamente a mesma coisa do filme. A descoberta de um novo vírus, como foi o processo de aceitação, o processo de descobrir de como é que a gente pode combater esse vírus, o processo de tentar proteger as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, né? Vejam. O filme fala de um novo vírus que vai se originar na China, que provavelmente é de um animal silvestre. Vê aí a semelhança que tem com o coronavírus que estamos vivendo hoje. Esse vírus que no filme ele vai entrar em contato em humanos e em poucos dias já vai infectar centenas de pessoas em diversos países. Como via da evolução de uma endemia para uma epidemia e depois para uma pandemia, certo? Os sintomas desse vírus no filme são similares a de uma gripe, porém um pouco mais severos, certo? Enquanto milhares de pessoas morreram, governos e os órgãos de saúde começaram a correr atrás para começar a testar medicamentos e uma vacina que fosse capaz de imunizar a população contra o vírus, certo? Então, em meio disso, começou a fechar fronteiras, a circulação começou a ser restrita, a circulação de pessoas na rua, e os supermercados começaram a se esvaziar. Ó, como tudo tá batendo de como tá ocorrendo agora. Vejam que a gente tá vivendo tempo de quarentena. Foi se proibido a gente sair na rua sem a proteção que é necessária. Essa descrição que eu acabei de dizer a vocês, ela se encaixa muito bem na recente pandemia que estamos vivendo, que é pelo novo coronavírus, ou o Covid-19, né? Ela é também um resumo disso. Esse filme é um resumo do que a gente está vivendo, certo? Contágio é um filme de suspense de 2011. E ele voltou a ser popular em 2020 por conta do surto do coronavírus, certo? Então, assim, vê como um filme de 9 anos tá sendo tão atual para o que a gente tá vivendo, né? Vê, como é no filme, o que é que esse filme trata? Ele trata do surgimento da epidemia e evoluindo para uma pandemia. Ele mostra a corrida dos cientistas e autoridades para encontrar, de certa forma, uma cura para a doença. Através de diversos testes de medicamento, métodos de prevenção, ou também até desenvolver vacinas que vai ajudar a combater, né?
Então, ao mesmo tempo também, há uma investigação dos últimos passos do paciente zero para tentar rastrear a origem dessa infecção. O que é o paciente zero? O paciente zero é a primeira pessoa que demonstrou sinais de surto dessa doença, ou seja, demonstrou sinais que essa doença começou a aparecer, mesmo que ela não seja a primeira pessoa que entrou em contato com o animal que estava infectado. No caso do filme, a primeira pessoa que entrou em contato com o animal foi o cozinheiro, mas o cozinheiro ele não demonstrou sinais de surto da doença. Quem demonstrou foi a segunda pessoa que entrou em contato com o cozinheiro, certo? E essa segunda pessoa se tornou o paciente zero, ou seja, o paciente que começou todo o processo de contaminação do vírus com as pessoas, ok? A resposta disso no filme vem nos segundos finais dele, onde mostra que uma floresta é desmatada e os morcegos que moravam naquela floresta estavam sem lá, então foram obrigados a sair. E por isso eles começaram a entrar em contato com os porcos, que por sua vez esses porcos na China, eles são mortos e são levados para um restaurante, né? Então aí é que o vírus estava no animal e ele foi passado por um cozinheiro. Só que o cozinheiro, ele não é o paciente zero, porque até então ele não demonstrou sinais de surto da doença, certo? Então, assim, é isso que a gente tem que perceber e também visar como é que o filme trabalha as formas de transmissão da doença e as formas de proteção contra aquela doença. Contágio, ele vai apresentar diversos conceitos do mundo das epidemias, ou seja, um deles são as fomites, que são objetos e substâncias capazes de reter o vírus e, consequentemente, de transmiti-lo, ajudando na sua transmissão. No filme também mostra diversos momentos onde exibe cenas, que isso acontece nas maçanetas, nas pastas, cartões de crédito, corpos, barras de apoio no ônibus e assim vai, certo? Como a gente já sabe do que tudo que a gente já viu sobre o coronavírus, ele pode permanecer até 3 dias em determinadas superfícies, né? Então, no filme, ele vai para esse aspecto, onde uma cientista, ela vai entrar em contato, uma cientista não, no caso, uma mulher, uma mulher, que eu não lembro bem o nome dela, ela vai entrar em contato com o vírus e ela logo começa a espalhar pelo bar ou um cassino que ela estava, certo? Então, depois de alguns dias, que até ela começou a liberar esse vírus pela saliva ou pelo trato respiratório, é isso que nesse filme peca. Por quê? O vírus precisa de alguns dias para poder se multiplicar ao ponto de iniciar uma resposta no sistema imunológico. Essa parte aí do filme, ele peca muito nisso, porque o vírus não se manifesta imediatamente, porque ele precisa de um certo tempo para poder multiplicar e aí o organismo iniciar uma certa resposta imunológica, apresentando os sinais que aquela pessoa está doente. Aí, quanto fala dos equipamentos de proteção, o filme mostra, muitas vezes, profissionais com trajes completos, ora pessoas entrando em contato com doentes daquele vírus apenas com luvas e máscara, o que está ocorrendo hoje, a falta de equipamentos que são necessários para poder tratar pessoas que estão com o coronavírus. E nesse quesito, o Contágio acertou, o filme Contágio acertou, porque em um grande surto de uma doença, é muito difícil para os profissionais da saúde manterem completamente as medidas apropriadas para prevenir as infecções, certo? Então, assim, é muito interessante
quando o filme trata disso. E aí vem a história, nessa história dos equipamentos de prevenção. Vejam como é que eles falam para que as pessoas saiam às ruas de máscara, algumas vezes de luva, porque à medida que você pegou em algum objeto, aquela luva já é para ser descartada. Não é para levar um salgadinho, você foi depois, tocou naquele objeto, pega um salgadinho e leva na boca. Então, querendo ou não, se aquele objeto que você tinha pegado antes tivesse contaminado com o vírus, então você, de certa forma, levou o vírus para você mesmo. No filme trata muito sobre isso. Fala também da corrida contra o tempo do CDC, que é um órgão que produz e estuda diversos tipos de vacina. No filme, ele começou a fazer o desenvolvimento de uma vacina contra um MEV1, que é o nome do vírus no filme. Então, a cientista responsável por todo esse projeto, ela pulou algumas etapas dos testes de elaboração da vacina. Ou seja, e também burlou um pouco a bioética, usando em si própria, usando ela própria como uma cobaia para testar a eficácia do composto, o que não seria, no caso, seguro. Por quê? Após os testes com os animais e verificou que um animal obteve uma resposta boa, ia se iniciar os estudos. Os testes com seres humanos, é preciso se iniciar o estudo se aquele composto, como foi que aquele composto resultou numa resposta muito boa daquele animal com o vírus. Então, aí é um processo muito longo, que até chegar a colocar uma vacina em campo, pode durar de meses a anos, certo? Então, é isso que nessa parte de colocar, como foi colocada a vacina em jogo, foi que pecou, porque foi pulada com os testes, certo? Depois que ela descobriu que aquela vacina não, que aquele composto obteve uma resposta boa, ela deveria estudar como é que aquele composto poderia ajudar no organismo humano. Apesar que, sendo planta, sendo bactéria, sendo animal, sendo ser humano, todos eles é composto pelo mesmo tijolo biológico, que é a célula, mas cada um possui um organismo diferente. Cada um vai responder de forma diferente àquela vacina. O que precisa ser feito após verificar que aquele teste teve uma resposta boa em animais é estudar qual é as possíveis respostas que aquela vacina pode obter com os seres humanos antes de começar os testes com os seres humanos. Então, ela pulou tudo isso e começou a aplicar aquele composto em si mesmo. Como no filme, no contexto do filme, tinha que se obter logo a cura ou a forma de prevenção. Deu correto, mas aquilo não se torna necessariamente certo. Se alguém fizesse isso no meio científico, aplicasse em si mesmo a vacina, poderia ter consequências severas, levando até mesmo à morte. Então, assim, não é certo fazer isso, ok? Então, fala também de questões de pessoas que tentam lucrar com toda aquela situação, vendendo cura, dizendo que aquilo vai curar o vírus, mesmo que não tenha nenhuma base científica. Então, tem que ter muito cuidado com as informações que se estão vendo aí na internet sobre isso. Ver se tem alguma veracidade científica naquilo. Porque até então não foi desenvolvido cura, não foi desenvolvido vacina, nem nada. Porque tá se estudando. E no mais tardar, chega uma vacina para o novo coronavírus em 2021, né? O que se fala na comunidade científica. No filme trata um pouco disso, vê esse aspecto. E também mostra uma pessoa tentando vender uma cura, que é, se eu não me engano, o nome era Focídia. Ele disse, ó, eu contraí o vírus, estou tomando Focídia e estou respondendo muito bem. Não tenho mais o vírus. Só que aí foi comprovado no filme
que aquela pessoa nunca contraiu o vírus que estava causando toda aquela situação contada no filme. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Que muitas vezes alguns filmes que a gente assiste trabalham conteúdos de diversas disciplinas, só que aí a gente não presta tanta atenção nesse aspecto. A gente vai mais, o que é que vai acontecer, qual é o estilo do filme, enfim. Aí quando a gente vê assim, que aquele filme, como Contágio, traz à tona uma realidade que a gente está vivendo agora, então, poxa, um filme de 9 anos atrás está contando tudo que a gente está vivendo hoje. Como assim? Quando ele lançou, eu não esperava que isso acontecesse. Jurassic World, ele trabalha a questão da manipulação genética. Como é que a tecnologia pode ser utilizada para estudar o DNA, como é que a gente pode recombinar o DNA. Só que aí Jurassic World tem diversos excessos quanto à questão dos conceitos, mas a partir dele a gente pode discutir toda a bioética que faltou ali na questão dessa questão do filme. Então é assim, foi isso o motivo também que eu passei esses 2 filmes, e com um momento relax de início de unidade. Bye bye e até a próxima.